Olá, hoje nosso grupo, composto por mim, Diego, Gabriel e Pedro, iremos falar sobre o Renascimento, seu berço, expansão pela Europa e a revolução no pensamento científico. Iremos começar pelo berço. O berço do Renascimento é a Itália. Entre os séculos XIV e XVI ocorreu o que hoje conhecemos como Renascimento ou Renascença Italiana. Toscana foi a região onde se originou, localizada no centro da Itália. Por que a Itália? Bom, um conjunto de condições favoreceram o começo do Renascimento de certas cidades italianas, a exemplo de Florença, no século XV, e Roma e Veneza, no século XVI. Aqui iremos apontar algumas dessas condições. A primeira condição a ser apontada é a proximidade com as fontes da cultura greco-romana. Nessa região, nessas cidades, houve a preservação de elementos da cultura greco-romana, como monumentos arquitetônicos e esculturas do antigo Império Romano. Além disso, havia também a presença de intelectuais bizantinos que partiram para a Itália após a queda de Constantinopla, que ocorreu em meados do século XV. Levaram consigo escritos da cultura greco-romana e foram preservados em Bizâncio. Essa proximidade com fontes clássicas, entre aspas, porque se refere à cultura greco-romana, acabou favorecendo os artistas e intelectuais que buscavam inspiração exatamente nas fontes greco-romanas, algo muito latente no movimento renascentista. Além disso, podemos apontar também o comércio, que era demasiado movimentado e competitivo em algumas das cidades italianas apontadas. Com isso, os grandes comerciantes e banqueiros valorizavam o individualismo e o racionalismo, valores muito caros do Renascimento. Podemos apontar também a importância do mecenato, que era o patrocínio de famílias poderosas, artistas e intelectuais que estavam sintonizados com os valores que eles defendiam. Agora, irei citar alguns dos principais representantes desse movimento na Itália. Começamos por Leonardo da Vinci. Creio que boa parte de vocês conhecem, né? É considerado um gênio criativo. Destacou-se tanto nas artes quanto nas ciências. E alguns exemplos de suas obras são Mona Lisa, que é aquele pequeno retrato de uma mulher, A Última Ceia, obra muito conhecida, muito mesmo, presente em muitas casas. Que foi um afresco pintado em um convento de Milão. Rafael Sanzio, só voltando aqui, eu peço até desculpa se a pronúncia não estiver correta, esses são nomes italianos. Produziu diversos afrescos para decorar o Palácio do Vaticano a pedido dos papas Júlio II e Leão X. Tornou-se muito conhecido por ter pintado muitas representações da Virgem Maria com o Menino Jesus, conhecidas como Madonas. Michelangelo foi um escultor, pintor e arquiteto. Suas obras têm como marca a perícia técnica, a emotividade e o sentimento arrebatado. Enquanto pintor, é conhecido por ter produzido afrescos no Vaticano e na Capela Sistina. Como escultor, produziu obras importantes, como Moisés, Pieta e Davi, e projetou também a enorme cúpula da Basílica de São Pedro, localizada em Roma. E por último, Ticino, que atuou apenas como pintor, apenas produzindo quadros de diversos gêneros e temas religiosos. Teve como principais obras Amor Sacro e Amor Profano, Vênus de Urbino e Salomé. Bom, por aqui passo a palavra para o Gabriel. Valeu, Diego. Agora a gente vai falar um pouco para vocês sobre o Renascimento em outros países. E o primeiro ponto que devemos entender é que a Renascença é um fenômeno europeu, galera. Portanto, ele não é universal, apesar de seu significado ter se expandido ao longo dos séculos e ganhado inúmeras interpretações ao redor do globo, que, por sua vez, também merecem ser estudados por nós. Porém, aqui eu vou me deter a falar sobre as características desse período histórico no Velho Mundo, e mais especificamente na Europa Ocidental, excetuando-se, é claro, a Itália, que, como meu amigo Diego falou, já é considerado o berço da Renascença. E antes de falar desses outros países,
é preciso que a gente entenda que ninguém estava copiando os italianos, né, galera? Na verdade, boa parte do conhecimento produzido tanto por eles, os italianos, como por esses outros países, era fruto exatamente desse grande número de trocas culturais. Enfim, chega de demora. Vamos falar sobre os Países Baixos e Flanders, conhecidos atualmente como Holanda, Luxemburgo e Bélgica, que, tal qual a Itália, tiveram o florescimento de uma rica burguesia mercantil durante os séculos XV e XVI, fator que possibilitou o investimento em um grande número de artistas locais, dentre os mais famosos Van Eyck e Pieter Bruegel, artistas estes que tinham o costume de pintar multidões, cenas populares, paisagens e retratos, sendo estas obras reconhecidas como artes flamengas. E não, galera, não tem nada a ver com clube de futebol. Já no Sacro Império Germânico, conhecido atualmente como Gol da Alemanha, só Alemanha, teve sua experiência tardiamente com o dito Renascimento, sendo Albrecht Dürer um de seus mais importantes nomes, conhecido principalmente por suas gravuras em madeira e metal. E como vocês podem ver, a arte renascentista não se resumia a pinturas em tela. Na França, por exemplo, François Rabelais montou seu nome na literatura ao construir narrativas onde explorava imagens grotescas e situações de tom carnavalesco para pensar a sociedade de sua época. E na filosofia, Montaigne expôs a questão do equilíbrio entre o homem e o universo. Enquanto isso, na Inglaterra, um nome reconhecido revolucionava a literatura e o teatro. Isso mesmo, William Shakespeare, com suas grandes obras desde Hamlet até Macbeth, encantavam o mundo. Não ficando para trás os palcos da agitada Espanha, com a criação do clássico Dom Quixote por Miguel Cervantes, enquanto em seu vizinho, a brilhante epopeia Lusíadas tomava conta de Portugal, sob a direção de Luís Vicente e Vaz de Camões. Enfim, são inúmeros artistas, intelectuais, cientistas, filósofos, botânicos e etc., que locomoviam esse grande processo, mudando para sempre o nosso mundo. Mas é claro que a gente não deve se apegar e achar que esses foram os únicos que produziram grandes feitos, né? Pela humanidade. Na verdade, tudo que possibilitou suas descobertas é fruto de inúmeras outras que vieram muito antes. Eu diria que sem a vasta contribuição intelectual da Idade Média, a gente nem sequer teria uma renascença. Então não me venha com churumela chamando a Idade Média de Idade das Trevas, né? Sem falar nos grandes feitos de outros homens e mulheres ao redor do mundo, pois se a Itália teve um Michelangelo, o Japão teve o seu Hokusai no século XVIII. E se Maquiavel foi um poderoso e original pensador, Ibn Khaldun, que viveu no norte da África durante o século XIV, também foi. Mas isso, galera, é papo para outro momento. E, infelizmente, meu tempo se esgotou. Por isso, eu passo a bola para o meu amigo Pedro. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Gomes, sou estudante de História na Universidade Federal Fluminense e vou continuar o nosso bate-papo sobre Renascimento, mais especificamente sobre Renascimento científico. O termo Renascimento científico se refere a uma faceta do movimento cultural conhecido como Renascimento ou Renascença, que se desenvolveu no final da Idade Média, século XIV, ao início da Idade Moderna, século XVI. O Renascimento científico diz respeito a um desenvolvimento científico de métodos e teorias que, eventualmente, dariam origem à ciência moderna. A base do Renascimento está no movimento intelectual humanista, como o Diego já comentou quando ele falou do berço do Renascimento. Desenvolvido no final da Era Medieval, ele passou a valorizar mais um olhar antropocêntrico sobre os eventos naturais, ou seja, um olhar sobre os fenômenos da natureza a partir do entendimento do homem e não só partindo da questão do divino, valorizando assim uma perspectiva que utilizasse explicações terrenas e não adotasse apenas visões religiosas. Partindo desse princípio, se desenvolveria o movimento cultural renascentista. Então podemos dizer que o Renascimento científico é o responsável pela criação de técnicas fundamentais para os fundamentos da ciência moderna na Europa.
Isso tanto se deu pela difusão do chamado método científico de avaliação de hipóteses por meio de observações experimentais. Ou seja, para validar sua ideia ou sua tese, teria que provar a partir de experimentos empíricos as suas ideias. Entre as teorias mais importantes desenvolvidas durante o período renascentista, encontram-se avanços cruciais, ou seja, muito relevantes, nas áreas da astronomia, medicina, física e matemática, entre outras, mas essas é que a gente vai abordar hoje. Na área da astronomia, ou seja, o estudo dos astros, é destacado o estudo do heliocentrismo. Esse estudo propõe que a Terra e os outros planetas orbitam em volta do Sol, e não ao contrário como a Igreja Católica defendia. Esse estudo foi desenvolvido por Nicolau Copérnico. Nascido em 1473, ele foi matemático e astrônomo, além de ser monge da Igreja Católica na Polônia. Copérnico contestava a teoria dominante do geocentrismo, a defendida pela Igreja Católica. E uma vez que a Igreja Católica defendia uma teoria específica como o geocentrismo, os cientistas heliocêntricos, como Copérnico, costumavam ser perseguidos pela essa instituição. Dois exemplos disso foram os tratamentos destinados a Galileu Galilei e Giordano Bruno. Galileu Galilei é conhecido como o primeiro cientista a preocupar-se de forma sistemática com o conhecimento do ponto de vista metodológico, ou seja, rejeitando qualquer conhecimento fruto da observação do fenômeno físico que não proporcionasse uma comprovação experimental. Ou seja, ele não tinha espaço para achismos, apenas para ideias e teses comprováveis com métodos científicos de experimentação, como nós já falamos anteriormente. Ao aprofundar as teorias de Copérnico, ele foi continuadamente atormentado por ameaças da Igreja Católica, ao ponto que teve que negar suas crenças heliocêntricas publicamente para evitar uma execução na fogueira. É isso mesmo, é assim que eles faziam na época. Mesmo assim, seu fim foi uma prisão domiciliar em 1642. Isso só demonstra o poder e a influência da Igreja Católica nesse período, na Europa. Apenas em 1992, o Papa João Paulo II reconheceu os erros da Igreja Católica no tratamento do cientista, entre outros cientistas da época. Pior destino teve Giordano Bruno. Como nós já comentamos anteriormente, ele também defendia o heliocentrismo. Giordano Bruno era padre, teólogo e cientista. Ele aprofundou as ideias de Copérnico ao propor especificamente que o universo era infinito e não tinha um centro, algo que a Igreja Católica também defendia. Após converter-se ao luteranismo, que é uma das vertentes do cristianismo, Giordano Bruno foi preso pela Inquisição. E a Inquisição, como vocês sabem, era um tribunal promovido pela Igreja Católica onde julgava se as pessoas eram hereges ou não. Muitas pessoas foram julgadas e condenadas. Algumas até morreram por não seguir à risca o que a Igreja Católica defendia e empregava nas regiões da Europa Ocidental na Baixa Idade Média. Voltando para Giordano Bruno, ele era visto pela Igreja não só como um problema religioso, mas também como um inimigo político. O cientista Giordano Bruno passou por um processo jurídico de 7 anos. Antes de ser condenado à morte, foi proposto pela Igreja que Giordano Bruno se arrependesse e negasse suas teorias. Porém, preferindo a execução a renegar suas crenças, ele foi queimado vivo em pleno centro de Roma, em 1600. Já sobre a medicina, podemos destacar o nome de Leonardo da Vinci. Os seus estudos anatômicos que influenciaram diversos cientistas. Ainda hoje, Leonardo da Vinci é considerado o pai da anatomia moderna.
Para quem não sabe ou esqueceu, anatomia é a área da biologia que estuda a estrutura e a organização do corpo humano. Outro nome importante para a medicina é um cientista hoje conhecido como Paracelso. Ele se tornaria um dos maiores cientistas de todos os tempos ao não apenas desenvolver uma cura eficaz para a sífilis, mas também ao criar a teoria factível a respeito das causas do botulismo e da silicose, ao possibilitar as bases para a criação de vacinas e ao escrever uma série de obras e tratados sobre diversos campos da medicina. Então, pessoal, destacando esses nomes e esses cientistas, conseguimos perceber que o período do Renascimento, e principalmente destacando o Renascimento científico, foi um período muito rico e valoroso para a ciência de hoje em dia e a ciência moderna. Somado a isso, foi um período também de grandes críticas aos métodos da Igreja Católica. Por isso, o Renascimento científico é fundamentado, entre outros aspectos, no estudo do ser humano, que é principalmente estruturado sob o espírito crítico, ou seja, não existe achismo, como nós falamos anteriormente. Dessa maneira, a vontade divina, ou seja, o poder da Igreja, torna-se insuficiente para explicar os fenômenos da natureza e, por sua vez, a sociedade como um todo. Então, para concluir esse tema, podemos destacar que a principal proposta do Renascimento e do Renascimento científico é a compreensão do homem, do mundo e da natureza.